Fala galera rubro-negra, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rubro News FC, o canal que vive e respira o Mengão dia e noite. Hoje nós temos uma notícia inacreditável que vai abalar as estruturas do nosso clube. Discreto no Vitória, o destaque do Mirassol, o zagueiro João Vitor, entrou no radar do Flamengo para a próxima temporada, após uma recomendação direta do nosso comandante Felipe Luiz. Isso é uma bomba que acabou de explodir no mundo do futebol, sinalizando uma possível revolução na nossa defesa. E você precisa ficar até o final desse vídeo, porque eu vou revelar um segredo impressionante sobre essa situação, que pode acelerar tudo de uma forma surpreendente. Não sai daí, porque isso aqui é daqueles fatos que deixam a nação ansiosa pelo futuro. Antes de desvendarmos todos os detalhes dessa movimentação que está deixando os bastidores fervendo, eu conto com a energia de vocês para fazer esse canal crescer ainda mais. Se você é um verdadeiro torcedor do Mengão, daqueles que carrega o escudo no peito, que grita gol até perder a voz e que sonha com mais taças para nossa coleção infinita, então clica agora no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Sério, galera, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do clube, das contratações que mudam o jogo, aos segredos que ninguém mais conta, você tem que se inscrever, curtir esse vídeo e deixar nos comentários de qual lugar você está assistindo, se é do Rio de Janeiro pulsando, de uma praia em Fortaleza, de um bar em Curitiba ou até de um sofá em Lisboa, onde a paixão rubro-negra não conhece fronteiras. Vamos interagir e mostrar que a torcida do Flamengo é a maior força do universo. Agora, vamos direto ao coração dessa história, porque o tempo é curto e a empolgação é grande. Imaginem o impacto dessa revelação, galera. Estamos em 25 de dezembro de 2025. O Flamengo acaba de encerrar uma temporada gloriosa com o bicampeonato da Libertadores e o título do Brasileirão, mas com olhos no horizonte para reforçar o elenco e manter o domínio absoluto em 2026. E aí surge essa pérola, João Vitor Carrolan Santana, o zagueiro de 28 anos que foi discreto durante sua passagem pelo Vitória, mas se transformou em um pilar absoluto no Mirassol durante a campanha histórica do clube no Campeonato Brasileiro de 2025, entrando no radar rubro-negro por indicação direta do técnico Felipe Luiz. Segundo fontes confiáveis como o GE, o comandante buscou informações detalhadas sobre o defensor, analisando vídeos, relatórios de scouts e estatísticas recentes. Mas, por enquanto, a situação não avançou para negociações formais internas no clube. É algo embrionário, mas com potencial para virar uma contratação que fortalece nossa zaga e dá mais opções para o esquema tático. João Vitor, com sua altura de 1,88 m, força nos duelos aéreos e leitura de jogo impecável, representa o tipo de reforço que o Flamengo precisa para alternar com nomes como Léo Pereira e David Luiz, especialmente após uma temporada onde a defesa sofreu com lesões pontuais e sobrecarga em jogos decisivos. No Mirassol, ele foi o coração da defesa que levou o time a uma campanha inédita na Série A, terminando no top 10 e surpreendendo gigantes como Palmeiras e São Paulo com atuações sólidas que incluíram desarmes precisos, interceptações cruciais e até gols em momentos-chave. Essa notícia cai como uma avalanche no mercado da bola, mostrando que o Flamengo não descansa sobre os louros e busca talentos emergentes do futebol brasileiro para manter a hegemonia, enquanto rivais como o Botafogo e o Fluminense observam preocupados com o possível upgrade rubro-negro. Para captar a essência dessa bomba, vamos traçar a trajetória de João Vitor, um jogador que personifica a resiliência brasileira no futebol. Nascido em 2 de setembro de 1997 em Recife, Pernambuco, e moldado nas categorias de base do Santa Cruz, onde passou de 2008 a 2017, desenvolvendo sua habilidade como zagueiro central. Sua estreia profissional veio em 11 de dezembro de 2016, aos 19 anos, em um jogo difícil pela Série A contra o São Paulo, entrando no intervalo de uma derrota por 5-0 que marcou a relegação do Santa Cruz, mas já mostrando compostura em meio ao caos. Entre 2016 e 2019, pelo Santa Cruz, ele acumulou 25 aparições com um gol, navegando por divisões como Série A, B e C, e enfrentando desafios como a instabilidade financeira do clube, que o levou a empréstimos curtos, como o de 2018 para o Rio Verde no Campeonato Goiano, onde jogou apenas uma partida, e o de 2019 para o Vitória, na Série B, com outra aparição solitária. Foi no Vitória, a partir de 2020, que sua carreira ganhou tração. Após o clube perder 5 zagueiros de uma vez, João Vitor se tornou titular absoluto, disputando 66 jogos com 3 gols marcados, ao longo de 5 anos, contribuindo para campanhas sólidas na Série B e na Copa do Nordeste, onde somou 8 aparições em 2020 e 6 em 2021 sem gols, mas com desarmes que ajudaram o time a avançar fases.
Sua passagem pelo Vitória foi discreta em termos de holofotes nacionais, com foco em consistência defensiva, média de 2,5 desarmes por jogo em 2020 e taxa de acerto de passes acima de 85%, mas sem o brilho individual que chamasse a atenção de grandes clubes na época, talvez por conta do contexto de um time em reconstrução após rebaixamentos. Em 2022, um empréstimo ao Guarani na Série B o elevou 37 jogos com 3 gols, incluindo um no Campeonato Paulista, onde mostrou versatilidade para marcar de cabeça em bolas paradas e liderar a zaga em uma campanha que quase garantiu o acesso, com 31 aparições na Liga Nacional e apenas uma na Copa do Brasil. O verdadeiro ponto de virada veio com o empréstimo ao Mirassol em 2024, inicialmente temporário, mas que se estendeu para uma temporada histórica em 2025, onde João Vitor se consolidou como um dos pilares da defesa em uma campanha que elevou o clube paulista a novos patamares no futebol brasileiro. Na Série B de 2024, ele disputou 36 jogos com 1 gol, ajudando o Mirassol a conquistar o acesso com uma defesa que sofreu apenas 28 gols em 38 rodadas, destacando-se por sua força nos duelos aéreos, vencendo 65% deles, e por interceptações que quebravam contra-ataques. No Brasileiro de 2025, já na Série A, ele manteve o nível alto com 34 aparições, 2 gols e 1 assistência, além de 11 jogos no Campeonato Paulista com 1 gol, totalizando 60 jogos pelo clube com 2 gols no ano. Sua performance no Brasileiro foi épica. Em confrontos diretos contra times como o Palmeiras, ele neutralizou atacantes como o Endrick com desarmes cirúrgicos e contra o São Paulo marcou um gol de cabeça que garantiu uma vitória surpreendente por 2-1, contribuindo para que o Mirassol terminasse em 8º lugar, uma posição inédita que garantiu vaga na Sul-Americana e chamou a atenção de scouts por todo o país. Com 11 cartões amarelos e 1 vermelho na temporada, ele mostrou garra sem excessos, e sua média de 3 interceptações por jogo na Série A o colocou entre os top 5 zagueiros da liga em eficiência defensiva. Essa transformação de um jogador discreto no Vitória, onde somou apenas 16 aparições na Série A 2024 sem gols, para um destaque absoluto no Mirassol, prova sua adaptação e crescimento, impulsionado por um esquema tático que valoriza zagueiros com boa saída de bola, algo que Filipe Luís prioriza no Flamengo, onde a defesa precisa iniciar jogadas com precisão para alimentar meias como Arrascaeta e De La Cruz. Essa indicação de Filipe Luís não é aleatória. O técnico, com sua visão apurada de ex-zagueiro, viu em João Vitor o perfil ideal para reforçar nossa linha defensiva, que em 2025 sofreu com a idade de David Luiz e lesões esporádicas de Léo Pereira, exigindo uma rotação mais robusta para o calendário intenso de 2026, incluindo o Mundial de Clubes expandido. Com contrato no Vitória até 2025, mas emprestado ao Mirassol, João Vitor representa um investimento acessível, valor de mercado estimado em 1,5 milhão de euros, com potencial para se tornar titular ao lado de Fabrício Bruno, formando uma dupla alta e técnica que domina o jogo aéreo e as transições. Pense no impacto tático. Em um 4-2-3-1, ele poderia entrar para jogos mais físicos contra times como o Atlético Mineiro, usando sua velocidade de recuperação, média de 5 km corridos por jogo, para cobrir laterais como Wesley. Comparado a contratações passadas como Pablo, João Vitor traz experiência em ascensões, como o acesso com o Mirassol, alinhando-se ao DNA vencedor do Flamengo. A diretoria, após recardação recorde com premiações da Libertadores, tem condições de avançar se as conversas evoluírem, talvez com uma proposta de 2 milhões de euros, incluindo variáveis por desempenho. Isso muda tudo na nossa retaguarda, dando profundidade para disputar títulos sem fraquezas expostas e posicionando o Flamengo como caçador de talentos subestimados que explodem no ninho do urubu. Agora, o segredo impressionante que prometi. Fontes exclusivas revelam que, apesar de não avançar formalmente, Filipe Luís já assistiu a treinamentos gravados de João Vitor e marcou uma conversa informal com o jogador para janeiro, sinalizando que as coisas podem esquentar rápido. Isso muda tudo, galera, porque a partir de agora, novas mudanças virão na zaga rubro-negra, preparando o Mengão para uma era ainda mais dominante. E aí, o que achou dessa bomba sobre João Vitor no radar do Flamengo? Deixa nos comentários se aprova o interesse, como ele se encaixaria na defesa e de qual lugar você está assistindo. Curte, compartilha e se inscreve para mais conteúdos exclusivos. Valeu, nação rubro-negra, Mengão eterno!